Tem um registro ali, um relato de uma história de uma mulher que sofria um fluxo de sangue incontinente por 12 anos. A gente que é homem não tem ideia do que é o ciclo menstrual, né? A não ser quando é médico, como o pastor Jorge. Mas o que a gente sabe, até onde estamos informados, é uma coisa que acontece periodicamente por um determinado período, um determinado espaço de tempo. Mas no caso dela, 12 anos. Eu, assim, quando eu leio a Bíblia, eu tento me transportar para a cena. Imagine a luta dessa mulher. Vamos ler esse versículo. Lucas 8, 43 ao 48. E certa mulher, que tinha uma hemorragia havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres. Ainda tem mais essa. O problema não foi resolvido. Gastou tudo que ela tinha. E por ninguém pudera ser curada. Mas ela estava num ambiente, num lugar onde Jesus estava ali, manifestando graça e curando pessoas. E ela, chegando-se por detrás, tocou-lhe a orla do manto de Jesus, nas vestes de Jesus. E imediatamente cessou a sua hemorragia. Imagine a cena. 12 anos sofrendo um simples toque no manto de Jesus interrompeu aquele fluxo. Eita Jesus, hein? Verso 45. Perguntou Jesus: quem é que me tocou? Como todos negassem, disse-lhe Pedro: mestre, as multidões te apertam e te oprimem. Tinha muita gente ali. Mas disse Jesus: alguém me tocou, pois eu percebi que de mim saiu poder. Poderoso Ele é, o nome de Jesus. Conhece? É o quê? Vocês são muito quietinhos. Não tem problema. De mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não passara despercebida, aproximou-se tremendo. Coitada, imagine. Todo mundo, todos os olhares voltados para ela. Deve ter sido muito constrangedor. E prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como fora imediatamente curada. Disse-lhe ela, Jesus, esse Jesus é top, né? Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Senhor Jesus, essa é a tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, por causa da tua palavra, que um dia nos alcançou, que um dia estancou a hemorragia espiritual, emocional provocada pelo pecado. E nós estamos aqui, Senhor, para agradecer, como esta mulher que se prostrou e te adorou. Nós nos prostramos e te adoramos. Não só com música, não só cantando, mas com toda a nossa vida, com tudo que somos e temos. Vai à nossa frente, Senhor, como bom pastor que Tu és, e guia-nos aos pastos verdejantes e às águas de descanso. Pois Tu és o nosso pastor, e nada nos faltará. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Uma outra oração que é importante você e eu fazemos todos os dias. Eu faço agora essa oração dizendo: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua lei. Eu faço essa oração todos os dias antes de ler a Bíblia. Por que eu faço essa oração? Salmo 119, 18, é esse texto. Porque a Bíblia é o livro mais importante do mundo em todas as épocas, em toda a história. É o livro mais vendido no mundo, se você quer saber. E não é a Bíblia, e não se trata de um livro de uma capa preta, mas é o conteúdo, o registro dos atos de Deus ao longo da história, desde o princípio, está tudo registrado.
Toda a história da humanidade, desde a criação até os dias de hoje, e os dias vindouros, conforme as profecias relacionadas com o final dos tempos. Eu estava lendo Mateus 24, versículos 12, 13 e 14. Jesus disse: por aumentar a iniquidade, por aumentar o pecado, a violência, a corrupção, a injustiça, a maldade entre os homens, por aumentar, o amor de muitos esfriará. Então, isso foi previsto por Jesus nos dias que ele andou aqui na terra. Há muita gente fria no mundo. Muita gente fria na sociedade, nas nações, nas famílias, nas igrejas também. Uma frieza espiritual, emocional, insensibilidade, inacessibilidade, inacessíveis. As pessoas não se conversam, não olham nos olhos. Os casamentos estão falindo. Parece que tinha prazo de validade. Deus nunca pensou em prazo de validade para casamento. Até que a morte o separe. Assim que Deus estabeleceu. Isso é valor divino. O divórcio é conceito humano. Deus odeia o divórcio. Está escrito na palavra. Então, o que é que eu e você precisamos? Que Deus desvende os nossos olhos, para que vejamos as maravilhas. Provérbios 16, versículo 1 diz: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Talvez você veio aqui hoje precisando de uma resposta. Talvez você esteja aflito, em crise, ansioso, sintomas de depressão, ansiedade, medo, sem perspectiva em relação ao futuro. Até porque quem somos nós para definir o futuro? Jesus disse muito sabiamente em Mateus 6:34: o dia de amanhã dará conta de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Versículo 33 de Mateus 6. Mas no 34 ele diz: viva um dia por vez, Ademar. E Tiago reforça esse ensino de Jesus dizendo: ei, a vós que dizeis, amanhã viajaremos, amanhã contrataremos, amanhã faremos isso, aquilo, outro. Quando devias dizer: se o Senhor permitir, faremos. Porque o que é a vossa vida? Indaga Tiago. É como um vapor de fumaça que por um momento aparece e logo desvanece. A vida é um sopro, queridos. Eu não tenho controle sobre minha vida. Sobre o dia de amanhã, eu não tenho. Então não vou fazer planos? Não, você pode fazer planos, se o Senhor permitir. Esse é o adendo bíblico. Senhor, eu estou pensando em dezembro, e nas férias ali, naquele sítio ali, no Jorge Mantuan. Tá? Oh, desculpa. Escapou. Se o Senhor permitir. E se o Jorge autorizar. Ou então na casa que o pastor Fábio tem lá em Dubai. Estou planejando passar uma semana. Estou profetizando, viu? Na sua vida. Mas se o Senhor permitir. Amém? É sempre assim: Senhor, se for a tua vontade. Porque o que é a vossa vida? É como um vapor. Nós não temos controle sobre a nossa vida. Sobre o dia de amanhã, eu não tenho, você não tem também. Então, voltando aqui o nosso olhar para tudo isso, esse foi só um comentário sobre o Salmo 119, 18. Aconselho você a fazer essa oração todos os dias: Senhor, desvenda os meus olhos. Porque quando você pede isso, você está dizendo para Deus que você precisa e depende dele. Porque a Bíblia não é um livro para ser entendido intelectualmente. É um livro espiritual, queridos. E Jesus nos garantiu: vos darei outro Consolador, o Espírito da verdade que habitará em vós. Ele estará sempre convosco, ele vos guiará a toda a verdade, ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito, ele me glorificará. Então, por isso que eu oro: Espírito Santo, desvenda os meus olhos, porque Jesus disse que você ia me guiar a toda a verdade, ia me fazer lembrar de tudo quanto o Senhor disse.
Dependência, sabedoria. Isso é manifestação, expressão de sabedoria. Eu não vou entender a Bíblia intelectualmente. Até porque tem muita história, desde lá no Velho Testamento, de reis, de povos, de lutas, de guerras, de inimigos do povo de Deus, de alianças, de pecados, de idolatria, uma miscelânea que a gente não entende. Aquela genealogia, um monte de nome estranho, Jebuseu, cada nome esquisito. Mas se Deus começa a abrir os olhos do seu entendimento, você vai entender que tudo aquilo é um registro histórico para chegar num objetivo maior lá na frente. Então vamos tirar lições da história dessa mulher, da experiência que ela teve. Ela sofria de uma hemorragia durante 12 anos. Isto é anormal. Segunda coisa, ela gastou os seus recursos buscando um tratamento para aquilo e não conseguiu. Eu tento trazer isso para o plano espiritual e aplicar a nossa vida, a minha e a sua vida. Às vezes eu tenho a impressão que nós somos hemorrágicos em alguma área da nossa vida. Que não há uma forma de que aquilo seja contido, não há uma contenção daquele fluxo que está gastando, sugando as nossas energias, roubando a nossa paz, roubando a nossa alegria, roubando a nossa saúde mental, emocional e física. É bem provável que todos nós ou passamos ou estamos passando por esse tipo de hemorragia espiritual, que está nos matando. Já tentamos de tudo. Fomos aos médicos, fomos à igreja, fomos ali, fomos acolá, e o problema continua. Vem se arrastando. Por uma semana, um mês, um ano, 2, 10, 12. O que é importante fazer nesse momento? Considerar que é um fato, que existe essa situação. Entender e admitir que existe um problema. Eu estou sofrendo de uma hemorragia. O diagnóstico está mostrando isso. O médico Jesus está apontando isso. Não, o diagnóstico já está feito. E chegou o momento de eu parar de gastar, de eu despender algo que eu não tenho. De eu perder minhas energias, minha paz. Chegou o momento, tem que dar um basta nisto. O que eu tenho que fazer? Depois que eu reconheci o problema, depois que eu gastei toda a minha energia, toda a minha capacidade mental, emocional, etc., o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que tomar uma decisão. Tomar uma decisão. E a decisão é tocar em Jesus. Porque Jesus é o Salvador. Eu falei na oração aqui, na hora do louvor. Debaixo dos céus. Debaixo desse imenso céu não existe outro nome mencionado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Em meu nome, ele disse, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se houver alguém enfermo aqui, nós vamos orar hoje. Os pastores. Porque Jesus nos credenciou para isso, para esta ação. Em meu nome. Não é a nossa oração que tem poder, é o nome de Jesus que tem poder. Algumas pessoas já disseram para mim, Ademar, a sua oração é mais poderosa. Eu falei, não, poderoso é o nome de quem eu invoco quando eu oro. Minha oração não é poderosa, poderoso é o nome de Jesus. Nome de Jesus, conhece? É poderoso. Levanta os mortos, sara os feridos. Então o que eu vou fazer? Eu estou sofrendo de uma hemorragia
espiritual, emocional, mental, moral, eu vou tocar em Jesus. Meus recursos não me ajudaram em nada. Minhas técnicas, minhas consultas não me ajudaram. Eu preciso ter um encontro com Jesus, um encontro definitivo nesse sentido, meus amados. Outra coisa que vai acontecer quando a pessoa vai ao encontro de Jesus, como essa mulher, é que Jesus sentiu que dele saiu poder. Imagine uma multidão, não sei quantos somos aqui hoje. De repente, todos nós, a gente vem aqui para frente, todos nós vimos aqui para frente para receber uma oração, e uma pessoa aí no meio, assim, tenta passar por um para o outro para tocar em Jesus. E ela é curada, e Jesus sente que dele saiu o poder. Então, esse é o quadro descrito aqui, registrado nesse evangelho. Uma multidão. E ela conseguiu chegar a Jesus. Devia estar sangrando também. Mas ela deu um passo de fé. Essa é a vitória que vence o mundo, diz a palavra, a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Ela ouviu sobre Jesus. Jesus é a palavra, o verbo. Ela não teve dúvidas. Ela foi. Ela se enfiou no meio daquele povo e conseguiu tocar no manto de Jesus. E imediatamente ela foi curada. Sabe, queridos, o milagre na minha e na sua vida está a um passo à nossa frente. Baseado num diagnóstico, baseado numa atitude e baseado numa ação. Tocar em Jesus. Eu vou falar com Jesus. Eu vou ao encontro de Jesus. Eu vou onde Jesus está. E alguma coisa vai acontecer. Porque Ele levou sobre si nossas dores e nossas enfermidades. Isaías 53, versículo 4. Nesse caso específico dessa mulher, essa ação, esse passo a passo, implicou em que ela se esforçou, se empenhou de uma tal forma que ela ultrapassou limites pessoais, limitações físicas. Como é que ela se locomovia? Como é que ela não se fazia ser percebida se ela estava, por exemplo, sangrando naquele momento? Uma situação muito constrangedora. Então ela venceu essa barreira também, ultrapassou todos os limites que estavam à sua frente, porque Jesus nos capacita a enfrentarmos e ultrapassarmos limites da nossa compreensão, do nosso entendimento, da nossa, enfim, Jesus está acima de tudo, de todos os nossos limites. Inevitavelmente, o milagre aconteceu. De mim saiu virtude, e o milagre aconteceu. E a segunda e a próxima ação dela, depois que Jesus se identificou e conversou com ela, ela se apresentou, ela queria ficar ali no anonimato, mas Jesus, alguma coisa aconteceu e ela agora está diante de Jesus. Sabe o que ela fez? Ela prostrou-se. A palavra prostrar-se no Novo Testamento, no original, é proskineo. Proskineo significa isso, uma atitude física, um movimento físico. Isto na Bíblia significa adorar. João 4:23. Os verdadeiros adoradores significam, os verdadeiros proskineo se prostrarão em espírito e em verdade para adorar ao Senhor. Oh, queridos, isto é fantástico. Nada a ver com o programa lá. Jesus percebeu. Jesus foi adorado ali. O poder foi liberado por um toque. Um toque. Um toque. Diga um toque. Não foram vários toques, não foram vários remédios, mas foi um toque. Não estou dizendo que não devemos tomar remédio. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do exercício da fé. Eu estou falando da revelação do Espírito Santo, da pessoa, do poder e autoridade e a soberania do Senhor Jesus. Que tudo tem sob seu controle. Ele é o Rei do universo. Foi liberado por um toque, atitude de adoração, testemunho público, isso é muito importante.
você publicar o milagre de Deus operado na sua vida. Testemunhado, que seja para uma pessoa. Porque esse seu testemunho vai edificar, vai abençoar aquela pessoa. E o que ela recebeu? Além, vamos assim dizer, o que ela recebeu de bônus, além da cura? Salvação e paz. Que é impossível que essa mulher vivia em paz com essa hemorragia. E é isso que vai acontecer comigo e com você. Quando essa hemorragia emocional, espiritual, mental for estancada na minha e na sua vida, nós experimentaremos o poder salvador de Jesus e a nossa vida seguirá em paz. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, disse Jesus. Ele é o príncipe da paz. Como sentir paz no meio de um contexto de pandemia como o mundo vive hoje? De incertezas, de insegurança, todo mundo perdido, as autoridades, o setor da medicina, não existe um remédio, existem vacinas. Criadas em laboratórios com o objetivo de conter a proliferação e a ação desse vírus. Mas até hoje não foi descoberto um remédio. Certo, doutor Jorge? Se quiser dar uma contribuição aqui, fica à vontade. A casa é sua. Então, a insegurança é inevitável. O medo, a ansiedade. O ano passado, quando aqui em São Paulo, no Brasil, começamos a experimentar a segunda onda, conversando com alguns amigos, irmãos nossos que são médicos, que mandavam uma mensagem: ore por mim, porque eu estou com medo, estou ansioso, estou ansiosa. E aquilo foi somatizando dentro de mim. Eu falei, poxa, pessoas queridas, irmãos nossos. Creio que até mesmo o Dr. Jorge, os filhos dele que são médicos, viveram uma situação de exposição e de risco muito grande nos hospitais, etc. E eu comecei a orar e anotar aqueles pedidos e enviar palavras bíblicas para encorajar. E nesse contexto o Senhor inspirou uma música no meu coração chamada Heróis Sem Capa. Eu gravei, fiz um clipe, postei lá no meu canal no YouTube. Aproveite para dar uma olhada lá, se inscreva lá. Postei no Instagram e no Facebook também. Heróis Sem Capa. Digita Heróis Sem Capa, Ademar de Campos, você vai conhecer essa música. Que é uma mensagem, por causa desse contato com meus amigos médicos, uma mensagem dirigida aos profissionais da saúde. A letra diz assim: um grande exército de gente como nós, doando a vida, com todo amor, estendendo a sua mão, para atender e socorrer seu irmão, mesmo sendo grande o risco, bem maior é o compromisso de salvar alguém da morte. Abençoa, Deus. Toda gratidão aos nossos heróis sem capa. Abençoa, Deus, nossos heróis, que são os profissionais da saúde. Muitos morreram nos hospitais, nas UTIs, nesse mais de um ano e meio, porque eles fizeram um juramento um dia da sua diplomação, de que eles estavam doando o seu dom, sua medicina para salvar pessoas. Então, são várias histórias assim. E tudo isso foi acumulando no meu coração e o Senhor me deu inspiração dessa música. Nesse período de tempo em que eu tive que passar por algum laboratório, uma consulta médica, ou acompanhar minha esposa no tratamento sequenciado em relação à cirurgia que ela fez no nódulo na sua mama, e que foi identificado numa consulta com o Dr. Jorge, que ele já encaminhou para a doutora Carol, mastologista de primeiro nível, que já agendou a cirurgia e foi removido aquele nódulo. Depois a pastora Aurora, minha esposa, foi submetida à quimioterapia e à radioterapia. Foram 11 meses de luta. Tinha dias que ela se sentia assim, debilitada e triste, e com desconforto físico.
E nesse processo eu aprendi a confiar, eu e ela aprendemos a confiar no Senhor. Porque eu pedi uma palavra a Deus. Senhor, me dá uma palavra nesse momento de incertezas. Me dá uma palavra. E Ele me deu a palavra. Salmo 56, versículo 3, que eu transfiro para você nesse momento. E que Davi diz, no dia em que eu temer, eu hei de confiar em Ti. Então eu tinha a opção de temer ou de confiar. Os medos já tinha passado por eles. E sei que eles poderiam voltar. Mas eu decidi confiar no Senhor. E quando ela falava, hoje não estou bem, no dia em que eu temer, eu declarava a palavra, eu orava a palavra em cima dela. E estamos aí, agora ela está bem, está saudável, está mais bonita do que antes. Estou até com inveja dela. Então. Esse é o nosso Deus. Um toque em Jesus muda toda a história. Transforma os impossíveis, né, pastor Fábio? Jesus transforma os impossíveis. Os improváveis. Jesus muda a história. Ela não teve perda de cabelo. E o cabelo dela foi ficando assim, branco e mais armadinho, sabe? Ficou chique. Ficou assim o negócio. E todo mundo elogiando. Falei, calma aí. Mas ela está muito bem, graças a Deus. No dia em que eu temer, diga, no dia em que eu temer, eu hei de confiar em Ti. Nós não temos que ter medo de nada, nem da morte. Porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ainda que um exército me cercasse, eu não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Pois eu sei que no dia da crise, da adversidade, Ele me esconderá no seu pavilhão. E à sombra das suas asas estarei seguro. Jesus é a minha segurança. Por isso que eu canto, eu louvo, eu danço, eu salto. Porque Jesus é a minha força. Jesus é especialista em estancar hemorragia. E você vai sair curado, curada daqui hoje à noite. Vamos ficar em pé, queridos.